Não abra a porta após as 3 da madrugada. Desde criança, minha avó repetia uma frase como se fosse um mantra. Depois das 3 da manhã, não se abre mais a porta para ninguém, nem se for parente. Quem vem depois desse horário não vem mais desse mundo. Eu cresci achando que era apenas superstição. Até que uma noite tudo mudou e hoje eu repito o aviso dela como um grito de socorro. Era uma quinta-feira, comum. Moro sozinho num apartamento. No centro da cidade, trabalho com edição de vídeos. Então minha rotina é ficar virado de madrugada. Naquela noite, algo me deixou mais inquieto que o normal. Os ponteiros do relógio pareciam andar mais devagar. Tudo estava silencioso demais até que ouvi. Toque, toque, toque. 3 batidas seca na porta. Olhei o relógio, era 3:04 da manhã. Senti o corpo inteiro girar. Não era hora de ninguém bater na porta. Pensei que fosse o síndico, talvez uma emergência. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Nada, só o corredor vazio, escuro, como sempre. Voltei para o computador, tentando ignorar. Toque, toque, toque. Mais 3 batidas, agora mais forte. Dessa vez, não fui até a porta. Fiquei parado, em silêncio, tentando ouvir qualquer som. Então veio a voz. Abre a porta, por favor, tá frio aqui fora. A voz parecia de uma criança, mas morando no 10º andar, quem deixaria uma criança sozinha no corredor àquela hora? Foi até a porta de novo, olhei para o olho mágico e a vi. Era uma criança sim, uma menina com cabelo comprido e cobrindo o rosto. Estava de camisola branca, mas tinha algo errado. Ela não se mexia, não respirava, parecia parada no tempo. Minha mente tentava raciocinar. Talvez uma criança do prédio, algum tipo de brincadeira, mas algo dentro de mim gritava para não abrir. Tio, me deixa entrar, aqui fora tem alguém querendo me pegar. A voz dela mudou, estava mais grossa, como se 2 tons falassem ao mesmo tempo. Dei um passo para trás e aí ela levantou a cabeça, o rosto. Não era o rosto de verdade. Era como uma máscara de pele esticada, com buracos nos olhos e dentro daqueles buracos não havia olhos, só escuridão, como se o fundo fosse um túnel, sem fim. Você me viu, agora me deixe entrar. Ela gritou tão alto que o espelho do corredor trincou. E mesmo com a porta fechada, senti como se ela estivesse dentro da minha cabeça. Corri, tranquei a porta com todos os trincos, me escondi no quarto, liguei o som da TV no último volume para abafar a voz dela que não parava de me chamar. Até que tudo ficou em silêncio. Olhei o relógio, 3:37. Fiquei acordado até amanhecer. Quando fui abrir a porta às 7 da manhã, o corredor estava vazio, mas no chão havia marcas de mãos pequenas, todas em carvão, espalhadas pela porta, pelo chão e pelo teto. Fui até a câmera de segurança no hall do prédio. Pedi ao zelador para ver as imagens daquela hora, e o que vimos me persegue até hoje. Às 3:04 da manhã, minha porta se abriu sozinha. Eu não abri. Eu estava no quarto, trancado, mas a câmera mostrava com clareza a porta abrindo devagar. Ninguém entra, mas no exato momento que ela se abre, as luzes do corredor piscam e uma sombra rastejante, com braços compridos demais, entra flutuando na minha casa. A gravação corta, tela preta, e volta só às 3:38, quando tudo já tinha acabado. Nunca mais dormi tranquilo. Toda noite, às 3:04, alguém ainda bate na minha porta. E toda noite eu ignoro, mas sei que um dia eu vou sair daquela casa, vou para outro lugar, mas enquanto isso, eu não abro a porta. Próxima história. A porta do 5º andar.
Sempre fui cético, não acreditar em fantasma, espíritos ou maldições. Mas o que aconteceu comigo em março do ano passado, até hoje não consigo explicar. Aluguei um apartamento no 5º andar de um prédio antigo, no centro da cidade. Barato, bem localizado, perfeito para quem mora sozinho. O único aviso do corredor foi estranho. Evite abrir a porta de madrugada. É uma superstição do prédio, coisa antiga, mas os moradores levam a sério. Achei ridículo, ri por dentro, mas anotei por educação. Na primeira semana, tudo tranquilo. Só que na madrugada de uma terça-feira, enquanto estava fazendo um projeto no computador, ouvi algo que me fez congelar. Batidas na porta. E era exatamente às 3h12 da manhã. Senti um arrepio. Foi só lembrar do corretor disse. Fiquei parado, ouvindo nenhuma voz, nenhum passo, só a batida, que continuava. Levantei devagar, caminhei até a porta, olhei pelo olho mágico, não tinha ninguém, mas mesmo assim as batidas continuavam e não havia ninguém lá. Era como se alguém invisível estivesse lá fora. Gravei com o celular o som das batidas, pareciam, mas nada de imagem, nada visível. Resolvi ignorar e voltar para o quarto. Mas quando virei as costas, ouvi a maçaneta se mexer. Alguém do lado de fora tentava abrir a porta de qualquer jeito. Corri e empurrei com força. Mesmo trancada, ela forçava contra mim. Senti uma presença gelada do outro lado. Comecei a rezar, a gritar qualquer coisa, até que parou tudo. Tudo ficou um verdadeiro silêncio, por inteiro, um silêncio total. Voltei a dormir, ou pelo menos tentei. Na manhã seguinte, perguntei discretamente ao porteiro sobre a tal superstição. Ele hesitou, olhou para os lados e disse: desde 1978, ninguém abre a porta às 3 da manhã. Depois do caso da menina do 502, ela foi encontrada morta do lado de dentro da porta do próprio apartamento, como se estivesse tentando sair, mas com o rosto retorcido de pavor. A câmera só pegou ela abrindo a porta sozinha, às 3h08. Ninguém entrou, mas o que saiu não era mais ela. Depois desse dia, eu prometi que nunca abriria a porta nesse horário, mas o destino tem um jeito cruel de nos testar. Na terceira semana, recebi uma ligação, às 3h05. Era a voz da minha mãe, chorando. Filho, sou eu, abre a porta, eu tô com medo, tem alguém aqui fora comigo, por favor, rápido. Mas minha mãe tinha morrido há 4 anos. Minha visão escureceu 1 minuto. O corpo inteiro tremia, não era possível. E então veio a última provocação. Se você não abrir, vou ficar aqui toda noite até você me deixar entrar. Muitas batidas na porta. Foi até a porta, olhei pelo olho mágico e lá ela estava, minha mãe. Mas os olhos estavam vazios, a pele meio cinza, como cera derretida, a boca aberta demais, como se o rosto estivesse preso num grito que não acabava. Ela não se mexia, apenas encarava como se soubesse que eu estava ali. Você já me viu, filho, agora tem que abrir, é a regra. E foi aí que entendi. Ver é o primeiro passo, o segundo é abrir. Mas eu não abri, me afastei da porta e ela desapareceu, sumiu como fumaça. Desde então, toda madrugada ela volta, sempre com o mesmo pedido, sempre com o mesmo rosto. E o pior, agora às vezes a voz muda. Já foi da minha irmã, já foi do meu pai. Uma vez até ouvi a minha própria voz me pedindo para abrir a porta. Fico até rindo dessa situação. E talvez uma noite dessa, quando eu estiver cansado, sonolento, bêbado, eu talvez abra essa bendita porta para ver o que acontece. Próxima história. A encomenda das 3 da manhã. Moro sozinha há 5 anos, desde que me mudei para uma cidade do interior. Nunca tive medo de viver sozinha, até aquela madrugada. Trabalho vendendo produtos artesanais pela internet. Então costumo dormir tarde, embalar pedido, responder cliente. Meu horário de descanso nunca é regular.
Naquela noite chuvosa, eu estava terminando uma caixa quando o interfone tocou. Olhei, o relógio era 3 da manhã. Achei estranho, mas atendi. Entrega para a senhorita. Desce, por favor. A voz do entregador era grossa, arrastada, como se estivesse sussurrando algo junto com a fala. Era impossível entender o nome da transportadora. Respondi automaticamente. A essa hora? Tá errado. Eu não pedi nada. Mas está no seu nome. Preciso que desça para assinar. Desliguei. Aquilo era insano. Tentei convencer a mim mesma de que era só um engano. Até que alguém bateu na porta do meu apartamento. Não tem como subir até o meu andar sem que eu libere o portão. Então, como ele chegou aqui? Olhei pelo olho mágico e lá estava o tal entregador. Só que ele não usava uniforme. Estava todo de preto, com uma capa de chuva, a cabeça abaixada, nas mãos uma caixa de papelão ensopada, que pingava um líquido escuro no chão. Assina aqui, só um segundo. A voz dele vinha de dentro da minha cabeça, como um zumbido, como se não tivesse sido falada com a boca. Dei um passo para trás, ele continuava imóvel. Foi quando olhei e vi. O homem não tinha pés. A capa flutuava alguns centímetros. Esfreguei os olhos e achei que estava ficando louca. E debaixo da capa, da aba do boné, não havia rosto. Apenas pele lisa, esticada, sem olhos, nariz ou boca. Voltei correndo para a sala. Peguei meu celular, liguei para o porteiro. Ele atendeu ofegante, como já estivesse esperando a ligação. Tem um homem aqui em cima. Ele está na minha porta. Senhorita, não abra. É a entrega. Todo ano, em algum andar, ela aparece. E se alguém assina, ela entra e nunca mais sai. Já levou uns 3 moradores nesse prédio desde 1996. Antes que eu pudesse perguntar mais, a ligação caiu. Mais batidas fortes na porta. Você já viu? Abra, assina. Olhei para baixo da porta, algo começou a escorrer pelo vão. Era o líquido da caixa. Pensei que ia ser tinta no começo, mas tinha cheiro de carne podre. Voltei para o quarto, me tranquei e liguei a câmera do corredor pelo app. A imagem era em preto e branco, mas o homem ainda estava lá. Agora ele segurava a caixa com as 2 mãos erguidas, oferecendo direto para a lente da câmera. No topo da caixa estava escrito à mão: entrega para ela mesma. Desliguei tudo, me escondi debaixo da cama, fiquei ali até o amanhecer. Quando abri a porta, não havia ninguém, só a caixa. Sim, ela ainda estava lá. Encharcada, fedendo, mas intacta, sem destinatário, sem remetente, nenhuma transportadora registrada. Liguei para o síndico. Ele chamou a polícia, eles levaram a caixa e disseram que dentro havia apenas trapos de pano e sal grosso. Mas eu sei o que vi, e desde aquela noite eu fico pensando nisso. Não moro mais no lugar, porque depois que eu passei disso, eu simplesmente fui buscar um lugar imediatamente para morar. E essa história não sai da minha cabeça. Precisava contar.